Fala, meus amigos, meu nome é Renato Barroso, professor de Direito Administrativo, venho aqui trabalhar com vocês Direito Administrativo para a PRF 2018/2019. Vamos iniciar uma bateria de questões envolvendo o último edital, tá? Aí com os principais tópicos que a banca do CESP vem cobrando. Ficou muito aí evidente nos últimos concursos feitos pela banca do CESP, realizando a prova da ABIN, realizando um concurso do STM, inclusive realizando a Polícia Civil do Maranhão em janeiro de 2018, ali mais ou menos a tendência aí do CESP para os próximos concursos. Coloco para você aí o primeiro ponto do edital de vocês, que trabalha com Estado, governo e administração pública, conceitos, elementos, poderes, natureza, fins, princípios, direito administrativo, conceito, fontes e princípios, e os princípios básicos da administração pública. Vamos lá. Quando se fala em Estado, governo e administração pública, é imprescindível a gente ter uma noção preliminar do que é o Estado, para a gente poder entender o direito administrativo, né? Noções preliminares. Abre aí comigo na sua casa a Constituição Federal de 88, no artigo 1º. O artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E o seu parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, o Estado, de acordo com a doutrina, é uma pessoa jurídica, politicamente organizado. E ao ler o artigo 1º da nossa Constituição, extraímos ali a forma de Estado. O que seria a forma de Estado? É a maneira pela qual o poder é distribuído em um determinado território. Sabemos que o nosso Estado brasileiro adotou a forma de Estado federação. Federação porque nós temos a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, dos municípios e do Distrito Federal. Pois bem, partindo dessa análise constitucional, a gente vai enxergar o direito administrativo como um ramo do direito público. Para o professor Eli Lopes Meireles, direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que regem a atuação dos órgãos públicos, dos agentes públicos para prestar aí um serviço público, para reger a atuação da administração pública. E, com base nisso, o edital trabalha conceito de direito administrativo. Nós não temos um código. Você, por exemplo, vai estudar o direito penal. E o direito penal, ele tem um código, que é o decreto 248, né, de 1941. O Código Penal, com seus 361 artigos, tem ali vários institutos que auxiliam na compreensão da matéria. Por exemplo, o artigo 1º, quando fala que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. E o direito administrativo? Vamos buscar onde? Vamos beber em qual fonte? Ora, nós não temos um código. Nós carecemos de um código, de uma codificação. E aí a doutrina vai nos dar um suporte e vai aí fortalecer, vai nos dar informações para poder compreender essa disciplina. Falando em fontes, a banca do CESP cobrou agora em 2018 fonte do direito administrativo. Quais são as fontes do direito administrativo? Existem duas fontes. Fonte, analisando essa palavra no seu sentido etimológico, significa dizer local de onde provém alguma coisa. Local de onde vem algo. E aí a fonte de onde vem o direito administrativo. O direito administrativo vem da lei, é a fonte primária do direito administrativo. Lei no seu sentido amplo e lei no seu sentido estrito, isto é, não pega a lei propriamente dita somente,
Pega as leis ordinárias, as leis complementares, pegam as resoluções, dá uma olhadinha na sua casa, no artigo 59 da nossa Constituição. Ele tem 7 incisos e lá você vai verificar vários atos normativos. Mas eu só não tenho ali como fonte do direito administrativo. Eu tenho também os atos administrativos, uma portaria de um delegado de polícia, uma resolução, ali um aviso, um ofício. Esses atos administrativos também vão aí fortalecer a lei no seu sentido amplo para fundamentar a conduta do administrador público. Pois bem, se tem a fonte primária ou fonte direta, que é a lei, temos a fonte indireta ou secundária, que são os princípios, a doutrina, os costumes e a jurisprudência. Jurisprudência. Então, doutrina são os livros de direito. Doutrina, conjunto de ideias teóricas dos mestres que escrevem os livros. É aí importante para subsidiar o direito administrativo. Por exemplo, ato administrativo composto e ato administrativo complexo. Qual lei que define isso? Nós não temos. Temos que beber na fonte da doutrina que vai nos dar subsídio para compreender atos administrativos. Além da doutrina, nós temos a jurisprudência. Jurisprudência, a fonte indireta do direito administrativo. É uma fonte secundária do direito administrativo. Ou seja, jurisprudência consiste num conjunto de decisões reiteradas, repetidas acerca de determinado instituto. E a jurisprudência tem aí auxiliado bastante o direito administrativo, sobretudo na questão dos concursos públicos. Se candidato aprovado no número de vagas deve ser convocado ou pode ser convocado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vide informativo 510 e 520, entende que se o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ele tem direito subjetivo à nomeação. Por outras palavras, ele tem que ser chamado. Isso está na lei? Não, isso está na jurisprudência, que recentemente o Supremo Tribunal Federal deu equivalência, fazendo uma releitura do artigo 210 da Lei 8.112/90, que trabalha com a licença adotante, dando o mesmo prazo que tem a licença gestante para a licença adotante. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral dessa licença adotante, não viu ali razão para dispensar um tratamento diferenciado da licença gestante para a licença adotante, isto é, entre a mãe biológica e a mãe adotiva. Tem os mesmos direitos. Isso é jurisprudência. E os costumes? Costumes também são fontes do direito administrativo. Uma fonte direta ou indireta? Indireta. Primária ou secundária? Secundária. Ou seja, costume também vai ajudar bastante, de acordo com a doutrina, a subsidiar, a guiar a conduta do administrador público. Te dou um exemplo. Nas universidades, há um costume dos professores mais antigos escolher os temas que vão trabalhar. Pega lá na faculdade da USP, na faculdade da UERJ, da UFRJ, os professores mais antigos vão selecionar aquela disciplina que vão ali trabalhar naquele semestre. Os professores mais novos, qual é o costume? Ficarem com aquelas matérias que vão aí ficando de forma residual. Isso é um costume. Não está na lei isso, não está previsto em lei, mas é um costume subsidiando decisões administrativas. Beleza? Sabemos que nesse primeiro ponto do edital, um tema muito forte são os princípios. Princípios do direito administrativo. Abre comigo de novo a Constituição Federal no seu artigo 37. Lá nós temos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, é o famoso LIMPE.
Quando o limpe cai, é uma festa, porque a gente dá aquela sensação que eu sei o direito administrativo, o limpe eu sei, o limpe é para pontuar. Contudo, nós não só temos o limpe, temos outros princípios no ordenamento jurídico. E eu sugiro a vocês abrirem comigo o artigo 2º da Lei 9784 de 99. A 9784 de 99 traz ali no seu artigo 2º alguns princípios que vão aí também guiar, orientar a atividade administrativa. Princípio da razoabilidade, proporcionalidade, princípio do interesse público, nada mais é do que a supremacia do interesse público, princípio da motivação, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da autotutela, sumulado inclusive no STF, súmula 346 e 473, ou seja, princípios implícitos também aí na própria Constituição Federal e na lei infraconstitucional. Beleza? Falar que o princípio da legalidade é fazer aquilo que a lei está determinando, não tem nenhuma novidade. A pergunta é, se a lei trouxer um silêncio, se o legislador trouxer um silêncio, eu vou poder fazer ou não posso fazer? Ora, depende. Depende de quê? Eu estou falando do agente público, se houver um silêncio na lei, isso significa um não fazer. Mas se eu estiver falando do particular, o particular tem uma autonomia da vontade, fundamentada no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 2º, que vai dizer que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Então a legalidade vai guiar a conduta do administrador público, vai servir como fio condutor. Assim como a impessoalidade, né, que nos ensina a buscar satisfazer o interesse público, a tratar os administrados com igualdade, a não usar o nosso cargo para fins de promoção pessoal. Moralidade envolve a ética, envolve aí a conduta honesta, a boa-fé do administrador público, a publicidade, divulgação dos atos administrativos através de um instrumento oficial, regra geral, diário oficial. Todo ato é divulgado, existem atos sigilosos que não vão ser divulgados. Eficiência, o serviço deve ser prestado com qualidade, perfeição e rendimento funcional. Beleza? Vamos aqui comentar algumas questões que o CESP já trabalhou em cima desses tópicos. Vamos começar aí, primeira questão, trabalhado aí, né, pela banca do CESP, quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos, a partir dos princípios constitucionais. Ou seja, fazer uma releitura dos princípios constitucionais, a partir dos princípios constitucionais do direito administrativo, é a nossa realidade. Ou seja, vamos fazer o quê? Uma releitura do direito. Hoje isso é muito comum com o direito civil constitucionalizado. Isto é, a Constituição está irradiando, né, todos os ramos do direito, inclusive o administrativo, que vai beber, vai buscar informações na nossa Constituição. E aí, essa resposta ela está o quê? Correta, é uma resposta certa de acordo com a banca do CESP, UNB. Vamos fazer uma releitura. Daí o princípio da juridicidade, defendido pelo professor Humberto Ávila, professor Rafael, o falecido professor Diogo de Figueiredo, que faleceu aí recentemente, trabalhando com uma análise do direito administrativo a partir da Constituição, tendo como principal aí, né, foco a boa-fé. Espera-se do poder público a boa-fé, a honestidade, que venha cumprir com os mandamentos constitucionais. Gabarito, ó, correto. Segunda questão da ABIN 2018, julgue o item que se segue a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo. A jurisprudência administrativa
constitui fonte direta do direito administrativo, razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Qual é a maldade aqui? Falamos aqui, a jurisprudência é fonte direta ou indireta? Fonte o quê? Isso, indireta. Logo a ABIN aqui colocou uma pegadinha, a prova da ABIN, o CESP, tentando nos pegar. Grifa aí o erro, fonte direta, gabarito errado, jurisprudência, fonte indireta do direito administrativo. Próxima questão. A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos de executar as atividades administrativas, distinguindo-se de seu sentido objetivo, que se relaciona ao exercício da própria atividade administrativa. Gabarito correto. Acepção subjetiva, orgânica ou formal. Estuda-se as pessoas jurídicas e os órgãos públicos, bem como os agentes públicos. Aspecto objetivo, funcional ou material, estuda-se a atividade, a função administrativa. Isso aí está no livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, no capítulo 2, quando ela vai explicar a expressão administração pública. Gabarito, ó, correto. Próxima questão, meus amigos, TRF, primeira região, o conceito de administração pública em seu aspecto orgânico designa a própria função administrativa, que é exercida pelo poder executivo. Ora, aspecto subjetivo, cadê? Ele coloca aqui no seu aspecto orgânico, designa a própria função? Não. Não por quê? Porque orgânico vai pegar o órgão. Função é o sentido objetivo, funcional. Ó, objetivo, funcional ou material. Qual é a matéria? Qual é a função? Qual é o objeto do direito administrativo? Ó, prestar serviço público, desempenhar atividade de fomento, exercer o poder de polícia e as intervenções. Isso está dentro do aspecto objetivo, funcional ou material. O aspecto orgânico, subjetivo ou formal pega o órgão, abrange as pessoas jurídicas e os agentes públicos que têm a incumbência de executar a função administrativa. Beleza? Gabarito errado. Gabarito errado. Próxima, o princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Turma, errado. Grifa aí, não aumentou, diminuiu. Essa liberdade, discricionariedade vai ficar reduzida a partir da luz da Constituição. Acabou aquela ideia de quem fazer concurso público e passar, melhor, quem fizer o concurso público e passar, ter ali uma expectativa de direito. Quem fizer o concurso passar e classificar, tem que ser chamado, turma, dentro do prazo de validade do concurso público. Essa é uma ideia da Constituição Federal. É o que se espera do administrador público cumprir com a boa-fé, e não má-fé. Ah, eu chamo, se quiser, negativo. Boa-fé que se espera da administração pública. Confiamos em você, administração. Daí o princípio da proteção, a confiança legítima, que está previsto na lei estadual aqui no Rio de Janeiro, a Lei 5427 de 2009. Traz lá no artigo 2º o princípio da proteção, a confiança legítima. Gabarito errado. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Deixar um espaço maior aqui para você anotar aí, ver artigo 2º da Lei 5427 de 2009. É uma lei estadual. Cai na PRF? Não, mas é uma lei que fundamenta o direito administrativo. A doutrina, José dos Santos Carvalho Filho, o próprio professor Celso Antônio Bandeira de Mello defende essa ideia de princípio da proteção à confiança legítima. E quando tem lei
pressando, fixando expressamente em seu texto, a gente tem que colocar aí no nosso caderno. Ou seja, princípio da proteção à confiança legítima é um princípio implícito e decorre para parte da doutrina do princípio da segurança jurídica, que é aquele princípio de natureza constitucional que vai aí nos informar que a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa o quê? Julgada. Tranquilo? Próxima questão. Esse gabarito aqui está correto. Concurso do STJ, analista judiciário. Próxima questão. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender ao interesse público. Gabarito errado. Abre aí comigo a sua Lei do Processo Federal. Artigo 2º da 9784 de 99. Estou com a minha lei aqui, ó. Artigo 2º da Lei 9784 de 99, que traz implicitamente o princípio da segurança jurídica. Vai lá, artigo 2º, parágrafo único, inciso 13. Olha a banca do CESP indo beber aqui, ó, na fonte primária, na lei. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 13. Diz aqui, ó, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. A lei não excepcionou, turma, policial que está me assistindo, futuro PRF, é o seu concurso. Vai que esse concurso é seu. Dê o seu melhor. Você que está me ouvindo, a lei não excepcionou. A lei não excepcionou, salvo interesse público. Está dizendo que não pode. Não pode ter o quê? Uma nova interpretação e retroagir com ela. Porque isso vai lesar direitos. Sem nenhuma dúvida. Interesse de terceiros, direito de terceiros. Tranquilo? Então esse gabarito aí é um gabarito que está errado. Mais uma questão, o princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ou seja, nós temos aí mais uma questão do CESP, trabalhando aí no STJ, envolvendo a proporcionalidade. Proporcionalidade vai aí, na verdade, limitar, tá, a discricionariedade administrativa. Parte da doutrina trata como sinônimo da razoabilidade. A ideia é que o artigo 2º da Lei do Processo Federal, PAF 9784/99, falou razoabilidade e proporcionalidade. E o próprio artigo 2º, quando vai explicar o princípio, ele fala o inciso para os dois. Então, em tese, você teria aí um tratamento, basicamente, aí, em que pese divergência doutrinária. O excelente livro de princípios é o livro do professor Rafael e do professor Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, que trazem ali as distinções, tá? Origem entre eles, mas basicamente a ideia é essa, é a adequação entre meios e fins para melhor aí prestar o serviço público, evitando excessos por parte de nós, servidores públicos. Beleza? Mais uma questão aí do STM 2018, embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Não obstante, não está expresso, mas são princípios que vão nortear a atividade administrativa? Sim, são princípios. Princípios implícitos, gabarito, ó, correto. Indisponibilidade, eu não posso dispor do interesse público, não posso aí abrir mão, eu não posso, por exemplo, fazer uma doação de um bem em desconformidade com a lei, não posso pegar um monitor numa delegacia de polícia e esse monitor aqui está muito usado, né? Vou pegar e vou doar para uma instituição de abrigo, eu não posso fazê-lo. Lei de improbidade administrativa, no artigo 17, proíbe acordo, transação e conciliação nas ações de improbidade, ou seja, princípio da indisponibilidade do interesse público.
tá? São princípios que vão também aí ajudar, né? Aí vão guiar a atividade da administração pública. Lembrando que violar princípio da administração pública dolosamente constitui ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11 da Lei 8429 de 92. Beleza? Mais uma questão. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas por força de decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Errado. Errado por quê? Porque ele foi nomeado sub judice. Qual é o princípio que foi ferido? Nenhum. Ele entrou judicialmente e aquela medida cautelar, ela é rebus sic stantibus. Isto é, vamos aguardar a administração pública, nesse caso aí, vamos aguardar o judiciário julgar o mérito. Vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir a AGU, se for o caso, ou a PGE, se for o caso, para no final demitir uma sentença. E nesse caso aqui, perdeu o efeito. Não dá para Sérgio alegar, eu confiei na administração pública e agora ela está me exonerando. Sérgio tinha ciência que estava ali, né, enquanto o processo estava tramitando. O gabarito é errado porque não há violação ao princípio da proteção à confiança legítima. Beleza? E aí a gente fecha aqui esse bloco, tá? Na qual a gente pega o primeiro tópico do edital e aí a gente trabalhou Estado, governo, administração pública, no seu sentido subjetivo e objetivo, e passeamos aí pelos princípios do direito administrativo. Tranquilo? Um abraço, bom estudo e até a próxima.